Oi, pessoal, tudo bem? Então, prazer receber vocês. Eu sou a Catarina, eu sou gerente de parcerias estratégicas para o Pinterest, especialmente para plataformas e agências. Então, é um prazer estar com vocês hoje aqui. A Susan também, que é da Tailwind, está com a gente. Ela vai acompanhar a gente durante esse Q&A, né? Essa hora exclusiva para a gente tirar dúvidas. E qualquer dúvida que você tenha, por mais que a gente tenha mandado formulário antes, você pode fazer também pela ferramenta de Q&A. E se der tempo, a gente vai responder. A gente vai priorizar as perguntas feitas pelo formulário, mas também a gente está aberto para responder essas perguntas durante que vocês fizerem durante o nosso papo. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o Pinterest, né? Explicar um pouco sobre como o Pinterest funciona, trazer alguns materiais que a gente preparou para vocês e vocês também, como eu falei, podem fazer perguntas conforme surgirem. Então, o tema da nossa aula, né, de hoje é domínio Pinterest, então, com estratégias para você atrair e convertir dentro da plataforma. Então, o nosso objetivo aqui é você sair dessa aula, né, dessa sessão de Q&A, com bastante material para poder amplificar a sua estratégia dentro da própria plataforma. Eu me apresentei, né, mas como vocês podem ver, eu realmente sou gerente de parcerias estratégicas, plataformas e agências, e eu vou estar com vocês hoje respondendo as perguntas de vocês. Primeiro passo, né, para você começar uma estratégia de alcance dentro da plataforma e de sucesso dentro da plataforma, é você configurar a sua conta para o mesmo. Então, o que isso significa? Significa que é muito importante para você iniciar essa sua estratégia, você ter uma conta business dentro do Pinterest. A conta business do Pinterest, ela é perfeita para você promover produtos, serviços e conteúdo, permitindo que você estabeleça uma presença forte dentro da própria plataforma. Através dela, você vai conseguir acessar as métricas e informações do seu público, ou seja, as informações da sua audiência. Você vai conseguir aprimorar a sua criação de conteúdo com acesso à central de criadores. Então, você vai ter acesso a todos os nossos recursos feitos para a conta business, que vão ajudar você a entender a sua audiência e os resultados que você obtém da mesma. Você vai conseguir integrar um site, um blog ou um serviço. E principalmente também você vai conseguir utilizar a nossa ferramenta de Pinterest Trends para melhorar o planejamento e a estratégia de conteúdo. Eu vou falar um pouquinho melhor dela mais para frente, mas eu já adianto que ela é incrível e ela pode trabalhar para te ajudar dentro da plataforma. Então, esse seria o primeiro passo para você conseguir ter uma estratégia de sucesso dentro do Pinterest. E por que criar conteúdo no Pinterest? Então, no Pinterest, atualmente, a gente tem mais de 518 milhões de pessoas que usam Pinterest todos os meses. Então, aqui no Pinterest, você vai encontrar o seu público mais engajado e fiel. E você vai descobrir, e eles estão aqui porque eles querem descobrir coisas novas. E por isso a gente atrai todo tipo de público. Então, não importa qual é a vertical que você cria conteúdo, ou sobre o que você cria, ou sobre o que a sua marca é, que produto você vende. Você vai encontrar as pessoas que estão interessadas por ele dentro da plataforma. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Não é porque uma pessoa ela procura mais sobre moda que eventualmente ela não vai querer fazer um bolo na casa dela, né? Ou ela vai querer fazer uma reforma na casa dela. Então, por isso que o Pinterest tem espaço para todo criador de conteúdo e toda pessoa que tiver uma marca e que quer publicar e melhorar a sua estratégia de marketing. O Pinterest, ele é uma plataforma de descoberta visual que une a busca, a mídia social e o shopping. Então a gente não se denomina como uma plataforma de uma rede social, mas sim de descoberta visual. Por quê? As pessoas utilizam o Pinterest como uma maneira de procurar referências, né? Elas vêm aqui para procurar inspiração. Então por isso que a gente realmente não se denomina uma plataforma de rede social, até porque você consegue interagir com as pessoas que você conhece, criadores, mas não é o principal ramo da plataforma. Por isso, a descoberta visual que mais se encaixa no que a gente trabalha, né, e o que a gente fornece para a audiência. A busca, claro, porque as pessoas realizam essa inspiração, procuram essas referências através de buscas, e claro, shopping, né? Então, hoje a gente já tem a oportunidade de você, que tem um catálogo de produtos e quer alavancar a sua estratégia de marketing da sua marca, você já consegue colocar dentro da plataforma e alcançar o público que está procurando pelo produto que você vende.
Então, faça que o seu conteúdo ele seja mais lembrado quando as pessoas estiverem prestes a tomar uma decisão. Então, basicamente, o que isso significa? É basicamente da inspiração à ação. Em primeiro lugar, é a descoberta. As pessoas elas estão acessando o Pinterest com a intenção de pesquisar e descobrir sobre a próxima grande ideia. Às vezes, as pessoas nem sabem o que elas estão procurando quando elas entram dentro do Pinterest. E eu posso tomar como exemplo eu mesma. Quando eu mudei de casa, eu estava procurando por novas ideias de quarto, mas eu não sabia que estilo eu queria, eu não sabia que móvel eu queria, eu não sabia nada do que eu queria. Mas claro que eu entrei no Pinterest e eu descobri que eu queria muita coisa, então eu acabei salvando bastante coisa e foi um processo até eu tomar minha decisão. Mas o Pinterest com certeza me ajudou a formar a minha ideia acerca da minha mudança, né, da minha reforma do apartamento que eu estava me mudando. Aí depois é o segundo passo, a decisão. As pessoas elas vêm, elas descobrem essas ideias e elas salvam esses pins em pastas. E as pessoas elas salvam o que mais as inspiram. E é claro também que elas voltam para procurar esses pins salvos depois. Por isso que já estou também dando um spoiler. Os pins salvos é uma métrica que traz engajamento para o seu perfil. Por isso é muito interessante vocês convidarem a audiência através de um call to action, de uma chamada de ação para salvarem esses conteúdos. Em segundo lugar, dentro da decisão ainda, as pessoas planejam em pastas. Então, elas organizam as ideias dela através de pastas. Então, por exemplo, na minha reforma, eu coloquei reforma apartamento. Dentro da minha reforma do apartamento, eu tinha uma subpasta para cada cômodo do meu apartamento. Então, é basicamente como eu estava organizando a minha mente sobre a minha reforma, mas dentro do Pinterest. E ao mesmo tempo, eu também estava salvando inspiração sobre looks para usar no verão, no inverno. Então, a gente consegue organizar através de pastas tudo que a gente procura dentro do Pinterest de uma forma simples e eficaz. E por último, claro, a ação. As pessoas elas voltam, como eu disse, nessas pastas para tomar uma decisão. Então, eu salvei 4 estilos de reforma, de decoração diferentes. Então, está na hora de eu decidir. Eu vou olhar a minha pasta, eu vou olhar os 4 e eu vou decidir o que mais me agrada, o que mais combina com o meu gosto. E a partir daí, eu inicio esse meu novo projeto e eu vou fazer compras. Então, o que significa isso de compras? Basicamente, se tiver uma marca que coloca ali o móvel dela no Pinterest, que está ali colocando conteúdo sobre os produtos que ela vende de móveis, e eu gostei, a chance de eu clicar para comprar é bem maior, porque eu já estou vendo ali aplicado. Então, esse é um grande diferencial do Pinterest que pode te ajudar a ter mais relevância dentro da plataforma e, claro, trazer mais resultados para a sua marca, para o seu serviço. Como vocês podem ver no slide, a gente tem um aumento de 50% em cliques e pins de produtos salvos no segundo trimestre de 2023. Então, isso significa que a nossa audiência está pronta para comprar e está pronta para interagir e engajar com esse tipo de conteúdo dentro da plataforma. Tá, falei, mas aqui eu vou trazer um resumo bem legal do porquê o Pinterest é diferente. Então, em primeiro lugar, o conteúdo do Pinterest é um conteúdo de longa duração. O que que isso significa? Vocês devem estar se perguntando, né, Catarina? Basicamente, um conteúdo de longa duração significa que os pins dentro do Pinterest, eles continuam gerando tráfego e resultado e engajamento por meses ou até mesmo anos, depois de serem compartilhados inicialmente dentro da plataforma. Isso permite que você tenha mais visibilidade, mais interação com o público ao longo do tempo. Um exemplo disso é, claro, Natal. Vamos supor que a gente está na época do Natal, até um pouco antes, tá? Porque no Pinterest as pessoas começam a procurar por um assunto bem antes de realizá-lo. Então a gente começa a ver um aumento nas buscas por termos relacionados a a Natal, lá em setembro, finalzinho ali de agosto. Então, por isso que é interessante. Mas todo Natal, se você tiver um conteúdo de decoração de Natal, de comida de Natal ou produtos de Natal, você vai ver que as pessoas sempre vão procurar por isso. E logo ali em setembro, outubro, novembro, dezembro, então mais ainda, você vai continuar gerando resultados para esse conteúdo, o que vai ajudar com certeza na sua formação de audiência dentro do Pinterest e de, claro, resultados. Em segundo lugar, como eu já mencionei, o Pinterest ele é um mecanismo de busca visual. Então, o Pinterest ele vai entender o contexto do seu pin através das palavras-chave
que você colocar nesse conteúdo. E a partir disso, ele vai mostrar esse conteúdo no momento certo para a audiência que procura por ele. Então, é bem legal que no Pinterest todo mundo tem um feed inicial diferente. Por quê? Porque se eu andei procurando uma última semana por maquiagem e você também, os pins que eu salvei de maquiagem, o Pinterest vai entender que é o que me interessa. Então, o meu feed inicial, ele pode ser também de maquiagem, assim como o seu, mas completamente diferente. E o feed inicial fala muito sobre uma pessoa, né, dentro do Pinterest. Então, é super interessante. Aí você tem uma experiência super personalizada. Em terceiro lugar, é um público movido por intenção. Então, diferente de outras plataformas digitais, onde você fica passivamente rolando a tela, aqui no Pinterest as pessoas elas buscam de forma ativa, porque basicamente elas vêm ao Pinterest com um propósito. Elas pode ser um propósito de aqui a 4 anos, pode ser um propósito para uma semana, hoje, amanhã, mas elas têm intenção. E é por isso que elas engajam mais com o seu conteúdo e elas desejam se conectar mais com o seu público, com o seu conteúdo. E é por isso que você provavelmente vai fazer um público super engajado dentro do seu perfil dentro do Pinterest. Em quarto e último lugar, os pins salvos em vez de seguidores e curtidas. Primeiro, muitas pessoas me perguntam, essa pergunta apareceu já, então eu já estou dando até um spoiler, que, ai, Catarina, mas eu não tenho tantos seguidores no Pinterest. Isso é um problema? Não, isso não é um problema, porque os seus conteúdos, eles não vão ser distribuídos apenas às pessoas que te seguem, mas às pessoas que têm interesse por esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, se você criar hoje um conteúdo de bolo de banana, esse conteúdo vai chegar às pessoas que estão procurando e têm interesse por esse tipo de conteúdo. Se amanhã você fizer no mesmo perfil um conteúdo de moda, esse conteúdo não vai chegar nas pessoas que estão procurando por bolo de banana, mas com certeza vão chegar nas pessoas que estão procurando por moda. E assim vai. Então, por isso, os seguidores, eles não são a principal métrica da plataforma. É claro que se você quiser se atentar a isso, não é um problema, mas a gente aconselha você ficar mais pendente às visualizações mensais, que são o número de pessoas que estão visualizando o seu conteúdo num período de 30 dias, do que os seguidores, porque isso fala muito mais do que os seguidores dentro da plataforma. Os pins salvos também, como eu falei, ele é um dos nossos ferramentas que demonstram engajamento, então não fique esperando que você vai receber milhões de curtidas dentro do Pinterest, mas fique atento a quantas pessoas salvam o conteúdo que você publica dentro da plataforma. E agora, como expandir os seus negócios e a sua marca dentro do Pinterest? E quando a gente está falando negócios e marca, a gente também está falando da sua marca pessoal como criação com criação de conteúdo. Então, não necessariamente você precisa ter uma marca ou um negócio, tá? O seu negócio pode ser a sua marca pessoal. Em primeiro lugar, claro, seria o Pinterest é um poderoso gerador de tráfego. E o que que isso significa? Expandir os seus negócios com o Pinterest é muito fácil. Você só precisa criar pins e adicionar links às páginas de produtos do seu site ou às publicações do seu blog para aumentar o seu tráfego e, consequentemente, as suas vendas online. No Pinterest, também diferente de outras plataformas, o seu conteúdo não é penalizado por publicar um link do Instagram ou um link do TikTok. Você pode colocar um link que leve a outras plataformas. Não tem problema, você não será penalizado. Assim como também para o seu site, o site da sua marca ou qualquer outro endereço que você queira colocar. Ai, Catarina, eu fiz uma parceria com uma marca e a marca quer que eu coloque o link do produto que eu fiz essa colaboração paga. Tem problema? Claro que não. A gente, na verdade, recomenda que vocês coloquem link caso vocês desejem, porque é uma maneira de você entregar a sua estratégia 100%. Então, você cria no Pinterest. No Pinterest, vai ter um alcance incrível, né? Porque todo mundo pode te encontrar. Encontrando o seu conteúdo, ele pode ser direcionado para outra plataforma que você também priorize na sua criação de conteúdo, assim fazendo um 360 em todas as suas plataformas. E por último, monetize sua paixão. Então, você pode alcançar muitas pessoas. Quando a gente está falando de pessoas, não são as pessoas, como eu expliquei, apenas que te seguem, mas pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo. Então, você pode criar um conteúdo patrocinado e gerar receita através de pins patrocinados,
Ou você também pode participar de programas de marketing de afiliados e receber comissão quando as pessoas clicarem e saírem do Pinterest através desse link. Então, você pode utilizar isso a favor da sua estratégia de marketing dentro do Pinterest. Demais, né? E falando um pouquinho do público do Pinterest, quando o público do Pinterest chega aqui, ele chega com a mente aberta e ele sai decidido. Então, isso significa que o Pinterest, ele entra na jornada do consumidor de uma maneira bem inicial. E você fazer parte dessa jornada de inspiração, dessas pessoas, ajudando que elas decidam experimentar algo, fazer ou comprar, é realmente inspirador, né? Não é porque eu trabalho aqui, claro, mas eu sempre falo que é muito interessante você inspirar as pessoas, porque é um tipo de influência que faz muito bem, né? Você se sente muito bem consigo mesmo. E aí, aqui, conhecendo o seu público inspirado dentro do Pinterest. Então, no Pinterest, o público do Pinterest, ele gosta de planejar. O Pinterest é a plataforma social número um para você planejar eventos, preparar refeições, encontrar novas ideias para experimentar na vida real ou o que o público desejar. As pessoas gostam do planejamento. As pessoas aqui dentro também procuram inspiração. Então, as pessoas elas chegam ao Pinterest com a mente aberta e também indecisas, mas elas estão prontas para agir. Então, as pessoas no Pinterest, elas colocam as suas ideias em prática que elas encontraram aqui dentro da plataforma. A gente sempre fala que é muito interessante porque o público do Pinterest, eles amam o que encontram no Pinterest e eles querem colocar em prática no mundo offline. Claro que tem várias ideias que provavelmente nunca saíram de dentro daqui, mas a grande maioria sim tem retorno na vida real, né? Na vida offline. Então eu acho que isso é muito interessante. E por último, as pessoas elas têm intenção. Então as pessoas elas acessam o Pinterest para encontrar um próximo projeto ou algum produto para comprar. Isso pode agregar demais na sua estratégia de marketing de 2024 e nos anos consequentes. E bom, a gente falou um pouquinho. Lembrem-se que, embora a gente tenha pedido para mandar as perguntas antecipadamente, vocês podem ir mandando aqui no chat as perguntas, mas eu vou dar prioridade para as perguntas que foram enviadas previamente, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre dicas de como criar conteúdo de alta performance. Então, no Pinterest, um conteúdo de alta performance, ele é um conteúdo sazonal, em alta e atemporal. Você pode criar um dos três, ou você pode criar os três juntos, mas é interessante que os conteúdos em alta, eles seguem esse padrão. O que é um conteúdo sazonal? Então, são ideias que acontecem durante um período específico de tempo. Então, por exemplo, férias de verão, ou férias escolares, ou volta às aulas. Esse tipo de conteúdo vai muito bem dentro da plataforma. O segundo seria um conteúdo popular, ou seja, geralmente algo único que segue o movimento atual da cultura popular. Quem nunca ouviu falar do Barbiecore no passado, né? Aquilo ali bombou, não só dentro do Pinterest, mas em todos os lugares onde você ia era Barbie, Barbie, Barbie. E tem como você também aproveitar esses booms, né, culturais, populares, dentro da própria plataforma. Então, para esse tipo, não tem problema você criar enquanto está acontecendo, mas a gente consegue prever esses comportamentos através do Pinterest Trends que eu comentei lá na frente, também vou falar ao final, para você conseguir criar e tá com seu conteúdo ali enquanto as pessoas estão começando a procurar por isso. Então é bem interessante também. E atemporal, né? Então é um conteúdo que você publica e as pessoas pesquisam em qualquer época do ano. Isso seria um calendário de conteúdo, momentos da vida, momentos do cotidiano. Aqui funciona muito bem rotinas de lifestyle, rotinas de skincare, comida, gastronomia, decoração. Então, esses três tipos de conteúdo funcionam muito bem dentro da plataforma. E a gente aqui tem uma provocação para vocês, né? Então, é para vocês diversificarem o seu conteúdo, o conteúdo de vocês, para garantir que vocês estejam captando, né? Então, capturando o que as pessoas procuram o tempo todo. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Não é porque você cria sobre moda que você não faz um bolo de banana excelente. Então, se você tiver interesse de diversificar,
esse tipo de conteúdo e alcançar uma audiência ainda maior dentro do Pinterest, o Pinterest te fornece essa possibilidade. Então, se você tem interesse de explorar esse lado, não hesite de fazê-lo no Pinterest, porque, claro, você pode ter o seu nicho, mas você também pode ser bom em outras coisas. E no Pinterest é um ótimo lugar para você iniciar uma estratégia aí conjunta, misturando um pouco verticais. E aí, aqui, dica número 2. E essa é bem interessante. As palavras-chave, elas são fundamentais para você melhorar a sua visibilidade dentro do Pinterest. A gente falou um pouquinho disso lá nos primeiros slides também, mas a gente vai repetir só para garantir que fica bem fixado na cabeça de vocês. As palavras-chave é o que vai trazer, anexar o seu conteúdo dentro do algoritmo do Pinterest. Então, por isso é muito importante que você garanta que você tenha essas palavras-chave, que você tenha um título, que você tenha uma descrição dentro do seu conteúdo. E para que você tenha mais alcance ainda, é interessante você organizar o seu perfil, trazendo um pouco dessas palavras-chave também. O perfil, no geral, você consegue adicionar uma foto de capa personalizada. Então, a capa é um espaço privilegiado para você transmitir uma mensagem, claro que visual, importante sobre você e sua marca. A gente fala que é claro que tem muito mais do que a capa de um livro, mas a capa do livro também importa. Então, é por isso que a gente recomenda vocês trabalharem aí no perfil de vocês, porque primeiro no Pinterest a pessoa vai ter contato com o seu conteúdo. Mas quando ela clicar no seu perfil, é interessante que ela entenda o que você está passando aí para sua audiência. Sempre adicionar o seu site, isso você consegue adicionar nas configurações, é bem simples, é bem rápido, mas adicionando o seu site, você vai compartilhar mais de seu excelente conteúdo com o seu público. Mas certifique-se de reivindicar o seu site e os seus outros canais. Esse passo é bem simples também, você consegue fazer nas configurações do perfil e vai trazer mais credibilidade para o seu perfil dentro da plataforma. Se você tem uma estratégia de website, de blog, ou até mesmo se for de alguma outra plataforma, não tem problema você colocar o seu perfil aí, o link do seu perfil aí. Isso não vai prejudicar a sua distribuição dentro da plataforma. E por último, você adicionar uma descrição. Então, é muito importante que você capture o que você é e o que o seu conteúdo representa com uma descrição biográfica, vamos dizer assim, que seja autêntica, convincente e relevante. É claro que a gente não tem inúmeros caracteres para você escrever aqui, mas é sim interessante você transmitir um pouco do que você cria e o que você busca aí no contato com o sua audiência dentro da plataforma. E lembra que eu falei para vocês sobre as visualizações mensais? As visualizações mensais, elas ficam logo embaixo e elas também são informações públicas. Então você não precisa ficar preocupada das pessoas não saberem esse número. Ela é uma informação pública, ela só deixa de ser pública quando você alcança os 10 milhões de visualizações mensais. Quando você alcança os 10 milhões de visualizações mensais, a partir de então, você só aparece 10 mais milhões e o número exato só vai aparecer para você. Mas pode ficar tranquilo que ali vai estar mais de 10 milhões de visualizações mensais. E aí, também, continuando aqui com as palavras-chave, como otimizar o seu PIN com as palavras-chave. Então, em primeiro lugar, é importante você ter um começo imponente. O que isso significa? Basicamente, as sobreposições de texto em vídeo ou imagens, elas podem oferecer contexto e gerar mais cliques para o seu conteúdo, assim tornando mais estratégico essas palavras-chave primárias. Então, o que que isso significa? Basicamente, é você colocar um título dentro da própria imagem, né? Dentro do próprio asset, para chamar mais a atenção do público e eles clicarem no seu conteúdo para ver o conteúdo inteiro. Em segundo lugar, como eu também já falei, o título é muito importante. Então, na página de toques finais, o Pinterest ele vai gerar títulos automáticos a partir das suas sobreposições de texto que você colocou ali dentro da imagem que você está publicando. E você pode ajustar. Então, se você achar que não está funcionando, a gente super convida você a mudar. Você pode mudar a hora que você quiser aqui, então não tem problema. O que é importante é que seja um título claro para que seja indexado da maneira certa. Em terceiro lugar, é sempre você colocar no lugar certo. Então, significa colocar na pasta certa.
Então, é importante que você escolha uma pasta que faça sentido e adicione o seu PIN a ela. Isso com certeza vai ajudar a audiência a encontrar o seu conteúdo de maneira mais fácil e assim trazer mais resultados para o seu perfil e para a sua estratégia digital. Por último, marque. Então, dentro dos seus pins, você consegue marcar tópicos relevantes para o seu conteúdo antes de publicar. E você assim consegue ainda mais alcançar as pessoas que têm interesse por esse tipo de conteúdo. Você tem até 10 tags para escolher. Essas tags elas já são pré-definidas, então você não consegue criar uma, mas você com certeza vai encontrar uma que tenha sentido para o seu conteúdo. Ah, e agora chegou a hora do Pinterest Trends. O Pinterest Trends, ele vai te ajudar demais nesse sentido de palavras-chave, né? Porque através dele você consegue ver os termos que estão em alta dentro da plataforma, ou os que estão vindo a ser, quais álbuns estão em altas. Então, o Pinterest Trends, ele é uma ferramenta que transforma qualquer produtor de conteúdo em um identificador de tendências. Esse é o site, então, trends.pinterest.com. Você vai conseguir logar com o seu perfil, você consegue comparar termos, ele é bem completo. Mas por que usar o Pinterest Trends? Através do Pinterest Trends, você vai descobrir tendências em primeira mão para elaborar o seu plano criativo e o seu planejamento, claro. Você vai conseguir encontrar insights sobre tendências com base no seu público. E você vai criar conteúdo que estimula a ação, integrando palavras-chave relevantes dentro da plataforma. Então, a gente realmente super recomenda, vai fazer diferença na sua estratégia. E as tendências que você encontra aqui, claro que elas não são apenas exclusivas ao Pinterest, elas são sobre as pesquisas do Pinterest. Mas vamos combinar que as tendências do Pinterest refletem também tendências de outras plataformas e também da cultura popular do momento. Então, também você pode utilizar para sua estratégia geral e não apenas dentro da plataforma. E além do Pinterest Trends, a gente também tem o Pinterest Predicts. O Pinterest Predicts é o nosso relatório de tendências anual. Então, todos os anos a gente vai revelar para você o que ainda não é tendência, mas vai ser no próximo ano. Ele sai geralmente no final do ano, entre outubro e novembro. Então, em outubro e novembro do ano passado, de 2023, saíram as tendências de 2024, que estão com tudo. Você ainda pode ver as de 2024. Nem todas estão em alta ainda, então tem algumas ainda que vão a vir a ser, mas muitas delas eu posso contar para vocês que a gente acertou, claro, e é uma ótima maneira de você planejar o seu conteúdo antes que todo o mundo, né? Então, quem não tem acesso a esse relatório. O site é Pinterest Predicts 2024, vocês conseguem achar facilmente na internet. Agora eu vou falar um pouquinho da Tailwind, né? Então, eu falei um pouco do Pinterest, como funciona, um pouco do principal, né? Do grosso de como funciona a nossa plataforma. E agora eu vou falar um pouco sobre como conectar o Tailwind com o seu Pinterest. Então, você conectando sua conta do Pinterest ao Tailwind, você consegue gerenciar melhor a sua estratégia de conteúdo digital. Opa! Então, o primeiro passo de como você conecta a sua conta Pinterest no Tailwind seria você entrar na sua conta do Pinterest e da Tailwind. O segundo passo seria você entrar na sua conta do Pinterest e também entrar na sua conta do Tailwind e sign up with Pinterest account. Você também pode encontrar or add new Pinterest account. Uma vez que você selecione isso, você vai ser direcionado para o nosso pop-up do Pinterest, e aí você só precisa completar a autorização do Pinterest. Caso você precise de alguma ajuda, é só você mandar um e-mail para esse e-mail que está aqui na tela, que eles vão te ajudar a fazer essa conexão. Mas é muito simples, é muito fácil, e isso vai te fornecer a possibilidade de você agendar todos os seus conteúdos através da Tailwind, assim como também ver os seus resultados. Então, ele é bem bacana e vai facilitar a sua vida e a sua estratégia digital em 2024. E bom, agora a gente terminou a parte das apresentações e eu vou passar para as perguntas que mandaram para a gente, tá? Através do formulário. Então, deixa eu pegar aqui, vou começar com as perguntas. Então, a primeira pergunta é a pergunta favorita de todo mundo, tá? Que é se com qual frequência se deve postar dentro do Pinterest?
Então, o Pinterest, ele é uma plataforma que, como eu falei, ele tem um conteúdo longo, evergreen. Então, você vai somando os resultados dos seus conteúdos. Por isso, a gente fala que é interessante você publicar pelo menos uma vez por semana, mas não mais do que 25 conteúdos por semana. Porque assim, se você tem 25 conteúdos, a gente recomenda você publicar mais de 25 conteúdos, a gente recomenda você deixar algum deles para a próxima semana para sempre gerar uma frequência de postagens. Dentro da plataforma, a frequência é mais importante do que a quantidade, tá? Então, se você consegue produzir 5 conteúdos por semana, então publica em 5 dias diferentes, não tem problema. Mas você ter uma constância de postagem vai melhorar a sua estratégia dentro da plataforma, assim como os seus resultados, porque o nosso sistema vai entender isso como um sinal de engajamento de publicação. E assim você vai ter mais visibilidade dentro da própria plataforma. Aí aqui outra pergunta que a gente recebeu, eu acredito que tenha ficado mais clara ao decorrer da nossa reunião, né, da nossa apresentação, mas eu vou responder de qualquer maneira, que seria: como encontro palavras-chave para usar no Pinterest? Onde devo usar as palavras-chave? Então, em primeiro lugar, você consegue usar o Pinterest Trends para você encontrar essas palavras-chave para usar dentro do Pinterest. E você usa essas palavras-chave, seja no título, seja na descrição do conteúdo, ou nas tags que o seu conteúdo vai levar. Claro, nas sobreposições de textos também é interessante você colocar essas palavras-chave. Mas o que eu daria de dica é você focar as palavras-chave em título e descrição, porque isso vai fazer total diferença nos seus resultados. Aí aqui uma pergunta bem interessante também, que é: quais são alguns dos benefícios de usar o Tailwind para o marketing do Pinterest? Do ponto de vista do Pinterest, qual o valor que o Tailwind oferece aos seus usuários? Então, bom, utilizar uma plataforma de agendamento de mídia social como a Tailwind, que já está integrada à API do Pinterest para criar conteúdo, é uma ferramenta valiosa para otimizar a sua estratégia no Pinterest. Porque basicamente a Tailwind vai te dar a possibilidade de ter um cronograma de postagem consistente. Então, você vai conseguir agendar o seu conteúdo no Pinterest com antecedência. Você pode garantir um cronograma de postagens consistente através da ferramenta. E essa regularidade vai te ajudar a ficar na mente do nosso público e aumentar a sua visibilidade dentro do Pinterest. Além também de que automação. A Tailwind te oferece automação. Então, basicamente, com recursos de postagens automatizada, você pode manter uma presença consistente no Pinterest, mesmo quando você não estiver postando ativamente. E aí, essa automação, ela garante que o seu conteúdo chegue ao seu público nos momentos certos. Além de tudo isso, porque ainda não acabou, a gente tem análise e otimização. Então, a Tailwind, né, o Tailwind te oferece ferramentas analíticas para você poder monitorar e identificar quais os tipos de conteúdo que estão dando bem dentro do Pinterest, ou qual é o melhor tipo que engaja com a sua audiência. Então, eu acho que é bem interessante esse lado da Tailwind. E, claro, colaboração e trabalho em equipe. Então, a Tailwind, ela está sempre trazendo essas oportunidades, como acaba de trazer para vocês, de ter essa aula, né, com a gente, de perguntas e respostas. Então, eu acho que é um grande diferencial para a estratégia de vocês. Essas práticas, elas podem ajudar a maximizar o seu alcance, o seu envolvimento e até levantando análises, né? Isso vai fazer com que você aumente a sua visibilidade, aumente a interação e cresça na plataforma de maneira orgânica. Essa pergunta deu o que falar, né? Mas vamos lá. Tinha bastante tópico. Então, o Wind, ele realmente vai ajudar vocês na estratégia de vocês dentro da plataforma. A próxima pergunta é: o mais importante hoje em dia é focar nas tendências do Pinterest e criar pins que sejam relevantes para as tendências? Bom, isso ajuda a sua estratégia digital, mas isso não é obrigatório. Você pode criar conteúdo sobre o que você preferir. Você não precisa necessariamente seguir nossas tendências. O que nós do Pinterest recomendamos? Nós recomendamos que vocês tenham uma estratégia conjunta. Então, se vocês têm desejo de criar sobre tendências, sobre assuntos que não fazem parte das nossas tendências, vocês podem. Mas é sempre interessante estar criando sobre nossas tendências. Juntando os dois, você garante que você tenha maior visibilidade e também que você está criando sobre algo que você tem interesse. Então, essa seria a nossa resposta. É interessante explorar as nossas tendências, mas isso não significa que você deva trabalhar apenas com elas.
A próxima pergunta é: posso redirecionar conteúdo de outras redes como um PIN? Preciso usar um formato especial para fazer isso? Então, bom, a resposta para a primeira parte disso é que você definitivamente pode redirecionar conteúdo de outras plataformas, de outras redes para o Pinterest. Na verdade, a gente super encoraja você a usar o conteúdo existente de outras redes. Como a gente mencionou anteriormente, a gente sabe que vocês têm bastante demanda para criar conteúdo, né? Para construir narrativas, e a gente quer que vocês utilizem o Pinterest como algo que ajude a estratégia digital de vocês e não que atrapalhe. Então é por isso que não tem problema vocês fazerem uma adaptação de conteúdo para dentro da plataforma. A gente super convida a fazer isso, até porque você consegue renovar conteúdos antigos. A única coisa que a gente sim recomenda é que vocês deem uma adaptada nesse conteúdo, só para que siga as nossas melhores práticas e que para vocês também tenham resultado dentro da plataforma. Então, por isso que é bem interessante vocês colocarem ali o título, descrição, conforme a gente falou. E bom, eu estou indo para a nossa última pergunta feita pelo formulário, que seria: qual o conselho privilegiado que a gente do Pinterest acha que as pessoas que utilizam deveriam saber? Então, basicamente, o que eu poderia dizer que é um conselho privilegiado é uma informação que poucas pessoas conhecem, que é o nosso é a nossa Audience Insights. O que que significa isso? Então, basicamente, são os insights da audiência. Nesse recurso, você tem acesso a ele através da aba Analytics dentro da própria plataforma do Pinterest. Esse recurso vai revelar a você quais são os tópicos de interesse do seu público no Pinterest, qual é a localidade que é a grande maioria do seu público, qual o gênero do seu público, qual é a idade do seu público. Então você consegue compreender de maneira geral os interesses e o seu público. E eu acho que isso é um grande diferencial quando você está fazendo a sua estratégia de planejar conteúdos. Porque no final do dia, isso com certeza vai te ajudar a entender a sua audiência e fazer com que você se conecte cada vez mais com eles e com os interesses deles. Então, eu diria que esse é um grande diferencial, tá? Que muitas pessoas não sabem, mas que eu acho que é aí um segredinho que não é tão tantas pessoas sabem, é algo mais privilegiado que eu acho que vocês podem utilizar a favor da criação de conteúdo de vocês. Bom, a gente não tem mais perguntas, a gente terminou as perguntas do nosso formulário. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente. Agradecer também ao time Tailwind por toda a parceria que a gente teve. Foi muito legal estar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido responder, que a gente conseguiu responder algumas perguntas que vocês tinham. E claro que os resultados que vocês têm no Pinterest, publicando através do Tailwind, sejam cada vez melhores, porque eu tenho certeza que utilizando as dicas que a gente deu e respondendo as perguntas, vocês vão conseguir ter um sucesso incrível dentro da plataforma. Então, mais uma vez, muito obrigada e uma boa tarde.